Graça e paz, o melhor lugar do mundo. Você sabe onde é o melhor ou qual é o melhor lugar do mundo? Certa vez eu ouvi essa frase e nunca esqueci. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo começa assim. E nessa simples frase você tem um aprendizado extraordinário. Ele começa: eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Essa frase, chamado pela vontade de Deus. É extraordinário o ensino de Paulo aqui, nessa frase. Ele não foi chamado por si mesmo. Ele não foi chamado pelos apóstolos. Ele não foi chamado por Pedro. Ele não foi chamado por Barnabé ou por Ananias. Ele não foi chamado... Eu falo desses homens porque esses homens foram importantes na vida de Paulo, principalmente Barnabé e Ananias, que foram companheiros de Paulo, oraram por Paulo, especialmente Ananias na primeira oportunidade, assim que ele conheceu Jesus. Mas Paulo entendeu, com o passar do tempo, que ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Não foi algo que veio do seu próprio coração. Não foi algo que veio do interesse da igreja, daqueles apóstolos pensando, olha, este homem seria um grande líder da igreja, vamos trazer esse homem para ser um dos líderes da igreja, para pregar o evangelho, porque é um homem que tem muito conhecimento. Não. Paulo, de fato, teve uma formação extraordinária. Ele foi criado aos pés, ou educado aos pés de Gamaliel, um homem que conhecia todo o Antigo Testamento, o fariseu, um homem estudioso da lei, mas que perseguia a igreja. Mas o próprio Jesus o transformou e o chamou. Paulo entende então que pela vontade de Deus, ele estava agora sendo um instrumento, um apóstolo de Cristo, para poder levar o evangelho, especialmente aos gentios, aqueles que não eram judeus. Ele, sendo judeu, também procurava levar o evangelho aos judeus, tanto é que ele, onde chegava, ele pregava nas sinagogas, mas depois de algumas experiências, várias experiências, ele sendo expulso das sinagogas, sendo perseguido, ele decidiu que realmente ele deveria pregar aos gentios e entendeu que Deus o havia chamado para este propósito. Paulo sofreu muito, passou por muitos sofrimentos, muitas dificuldades, mas ele entendia que tudo isso era projeto de Deus na vida dele. Nós precisamos entender que precisamos estar dentro da vontade de Deus. Qual é o seu lugar no reino de Deus? Sabe, ninguém se torna missionário, pastor, líder da igreja por vontade própria. Não é possível. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam, acham muito glamouroso a vida de um pastor, a vida de um missionário. E não é nada glamourosa a vida de um pastor e de um missionário. Missionários muitas vezes sofrem muito, sofrem perseguição, sofrem escassez. Eu já fui missionário por 15 anos, já trabalhei em tribo indígena inclusive, passei por experiências como enfermidades, malária, entre outras, e também sou pastor hoje, e muitos pastores podem testemunhar a você. Pastores mesmo de verdade sofrem muito tipo de discriminação, são ignorados, são maltratados, são vistos como loucos, são vistos como alienados, e muitas pessoas acham a vida glamourosa, mas não tem glamour. Portanto, você não pode se tornar um pastor, um líder, um missionário por vontade própria. Não seja iludido por essa ideia de glamourosidade, de glamour na vida. Você é chamado para servir a Deus. Você pode ser um verdadeiro servo de Deus, um homem, instrumento de Deus, onde você está. Paulo diz, é interessante, você pode fazer esse tipo de aplicação no que Paulo escreveu. Se você foi chamado sendo livre, aproveite a oportunidade. Você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Cada um é chamado
do seu próprio chamado. O importante é estar dentro da vontade de Deus. Se você é um engenheiro, não precisa se preocupar em querer abandonar o seu trabalho, a sua profissão para se tornar um pastor ou um missionário e ir para outro país. Você foi chamado sendo médico, ou um vendedor, um feirante, um motorista de Uber. Todos nós podemos servir a Deus e ser instrumentos de Deus na profissão na qual nós somos chamados. Estar no centro da vontade de Deus não é simplesmente ser um líder da igreja. Não há diferença. Deus é glorificado tanto na vida de pastores missionários como também na sua vida. Você que é um engenheiro, um advogado, um vendedor da feira, uma doméstica. Você que serve ao Senhor, você pode servir onde você está. O importante é estar no centro da vontade de Deus. E você pode testemunhar do amor de Jesus no hospital, no consultório, na feira, dentro do seu carro, você como motorista de Uber. Seja um excelente motorista educado, seja um excelente profissional como advogado, como engenheiro, como médico, como um varredor de rua, não importa. O importante é você glorificar a Deus e honrar a Deus. Para você renunciar e se tornar realmente alguém que tem que ficar distante da família e ir para outros lugares, você precisa ter um chamado especial. Você precisa desse chamado. Então esteja atento. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Procure conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Paulo conheceu e entendeu. Ele teve que renunciar, inclusive ele era um homem solteiro, que abriu mão até do casamento para poder servir. Outros não precisam, mas o mais importante é que você esteja no centro da vontade de Deus. Guarde isso no seu coração e tome essa decisão de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que Deus te abençoe.